Hoje, veremos um pouco sobre a Inter de Milão treinada por José Mourinho, um time que venceu a Liga Italiana, a Copa Itália e se superou muito ao longo da Liga dos Campeões, fechando a temporada 2009-10 com chave de ouro, derrubando os gigantes e vencendo a competição europeia e assim a tríplice coroa. Antes da chegada de José Mourinho, no século atual, a Inter havia vencido 3 campeonatos italianos, 2 Copas Itália e 2 Supercopas, um total de 7 títulos. Todos eles foram conquistados quando o clube era treinado por Roberto Mancini. Após campanhas ruins na Liga dos Campeões, Mancini foi demitido da Inter. José Mourinho chegou à Inter de Milão na temporada 2008-9. Seu último clube havia sido o Chelsea, onde ele foi demitido no início da temporada anterior. Sua chegada deu esperança aos jogadores e à torcida. Tem uma fala marcante de Luís Figo, jogador da Inter na época, que ilustra isso. Com esse treinador, podemos ganhar a Liga dos Campeões. Com a chegada de Mourinho, a Inter, que já tinha um bom elenco, melhorou bastante. Alguns craques do elenco do clube eram Júlio César, Javier Zanetti, Figo, Ibrahimovic, Adriano Imperador e outros. Com todos esses e outros jogadores sendo treinados pelo português, o time foi bem na temporada 2008-9. Na Copa Itália, caiu nas semifinais para a Sampdoria. Na Supercopa, venceu a Roma nos pênaltis após o empate por 2-2 no tempo normal. Na Série A, fez bons jogos, entre eles um 4-0 sobre a Roma, uma boa vitória de 1-0 para a Juventus, um 3-0 para a Lazio, 2-1 contra o Milan e várias outras vitórias. No fim, a Inter somou 84 pontos, com 25 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Além do troféu, a Inter teve o artilheiro do campeonato, Ibrahimovic, com 25 gols. E o segundo colocado foi Diego Milito, do Genoa, com 24. Milito iria para a Inter na temporada seguinte. Apesar de ir bem e conquistar 2 títulos, na Liga dos Campeões eles caíram cedo. O clube passou na fase de grupos em segundo, mas caiu logo em seguida nas oitavas para o Manchester United. Na segunda temporada de Mourinho no comando dos Nerazzurri, o elenco do clube mudou bastante. A Inter vendeu e contratou alguns jogadores. Os principais que saíram foram Adriano Imperador para o Flamengo, Ibrahimovic a caminho do Barcelona, o brasileiro Maxwell também para o Barça, Patrick Vieira para o Manchester City e Luís Figo, que se aposentou. Em compensação, chegaram outros jogadores que seriam importantes naquela e em outras temporadas para o clube. As principais chegadas foram de Diego Milito, como falado anteriormente, Samuel Eto'o, Wesley Sneijder, Thiago Motta e Lúcio. Com a chegada de todos esses, a principal formação na temporada 2009-10 contava com Júlio César no gol, Lúcio e Samuel na zaga, Maicon e Kivu nas laterais, Zanetti e Cambiasso de volantes, Sneijder como meio armador, Eto'o e Pandev nas pontas e Milito de centroavante, além de outras variações. Logo no início da temporada, a Inter de Milão tinha a chance de vencer seu primeiro troféu, para começar bem. Era na final da Supercopa, mas na final contra a Lazio o time de Mourinho perdeu por 2-1. Essa derrota para a Lazio foi o primeiro e também o único fracasso do time naquela temporada. Na Copa Itália passou pelo Livorno 1915 nas oitavas de final por 1-0. Nas quartas eliminou a Juventus com uma virada. A Juve marcou um gol com Diego Ribas, mas com gols de Lúcio e Balotelli tomou a virada. Nas semifinais, o clube enfrentou a Fiorentina. No jogo de ida, venceu por 1-0 com gol de Diego Milito. Na volta, o placar foi repetido, mas dessa vez com gol de Samuel Eto'o. Na final, o clube enfrentou a Roma e mais uma vez venceu por 1-0 com mais um gol de Milito. E após eliminar grandes rivais, o time de Mourinho levantou o troféu, ação que seria muito repetida pela equipe do português naquela temporada. No início do campeonato italiano, a Inter empatou por 1-1, mas no jogo seguinte teve uma vitória acachapante contra o seu maior rival, o Milan, por 4-0. Além dessa, o time fez outras goleadas e boas vitórias, como 3-1 sobre o Napoli, 5-1 no Genoa, 5-3 no Palermo, 4-3 no Siena, 3-0 no Cagliari e outras vitórias. Ao final do campeonato, a Inter de Milão teve 82 pontos, 2 a mais que a vice Roma. O clube teve 24 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. A Inter teve também o vice-artilheiro do campeonato, que foi Diego Milito, com 22 gols.
Na Liga dos Campeões, o time de Mourinho conseguiu quebrar a sequência de quedas precoces e foi muito bem. Na fase de grupos, o time italiano caiu com o Barcelona, Rubin Kazan e Dinamo de Kiev. No primeiro duelo contra o Barcelona, o jogo terminou empatado por 0-0. Contra o Rubin Kazan, mais uma vez a Inter empatou, dessa vez por 1-1. Contra o Dinamo de Kiev, outro empate, agora por 2-2. No restante dos jogos, a Inter venceu o Dinamo por 2-1, perdeu por 2-0 para o Barcelona e venceu o Rubin Kazan por 2-0. Com esses resultados, o clube italiano passou em segundo lugar e o Barcelona foi o líder do grupo. Nas oitavas de final, Mourinho enfrentou seu último clube antes de ir para a Itália, o Chelsea. Em território italiano, a Inter derrotou o clube inglês por 2-1. Milito abriu o placar. Salomon Kalou empatou, mas Cambiasso fez o gol que deu a vitória para o time de Mourinho. Na volta, o Chelsea foi derrotado mais uma vez, agora por 1-0 com o gol de Eto'o. Nas quartas, os Nerazzurri enfrentaram o CSKA Moscou e venceram ambos os jogos. Na ida, o CSKA foi derrotado por 1-0 com o gol de Milito. Na volta, o placar se repetiu, mas dessa vez quem fez o gol da Inter foi Sneijder. Passando para as semifinais, a Inter pegou o Barcelona. O time de Guardiola vivia sua era de ouro, que inclusive tem um vídeo aqui no canal. O Barça era muito forte, contando com Messi, Xavi, Iniesta e vários outros craques, inclusive Ibrahimovic, que saiu da Inter para lá, além de ser o atual campeão da Champions. Apesar desses fatores que o Barça tinha, a Inter venceu o jogo de ida. Em sua casa, o time italiano ganhou por 3-1 com gols de Sneijder, Maicon e Milito. O gol do Barcelona foi marcado por Pedro Rodrigues. Na volta, com o gol de Gerard Piqué, o time catalão venceu por 1-0, mas no agregado a Inter se classificou com o placar de 3-2. A final era contra o Bayern de Munique. O jogo foi complicado, já que o Bayern era muito forte. Mesmo com as dificuldades, Milito se sobressaiu na partida. Ele abriu o placar aos 35 minutos e ampliou aos 70 para 2-0. Com isso, a Inter venceu aquela final e conquistou a orelhuda. Após essa temporada brilhante em que a Inter de Milão ganhou a tríplice coroa, Mourinho deixou o clube. Ele saiu da Inter a caminho do Real Madrid. De acordo com relatos de Ernesto Paulino, CEO do time na época, na mesma noite em que ganhou a Champions, o técnico português se acertou com o Real. Mourinho também não quis participar da festa do título e ele próprio falou sobre isso. Se eu tivesse voltado com o time perto e os torcedores cantando "José, fique conosco", talvez eu nunca tivesse saído. Com a saída de Mourinho, quem assumiu o cargo de técnico da Inter foi o espanhol Rafa Benítez. E com o mesmo elenco da temporada anterior, em 2010-11 o clube ganhou o Mundial de Clubes e a Supercopa da Itália. O vídeo está se encerrando, mas eu peço que se gostou, deixe o like e se inscreva para apoiar na criação de mais conteúdo.